Quando você começa a descobrir o ouro em Minas Gerais, que antes você não tinha relação nenhuma, em nenhuma jurisdição para falar, olha, todo esse ouro vai ser pago em cobrança de impostos. Você vai quintar o ouro, você vai cobrar o imposto pela sua circulação, alguma coisa. Isso não tem nos primeiros anos. Então a coroa portuguesa ela vai se impor na região. E isso, num determinado momento, vai levar muita gente a se rebelar contra. Onde tem muito dinheiro, você pode apostar que vai rolar briga. E é nesse cenário que aparece um cara chamado Filipe dos Santos. Rico, fazendeiro, tropeiro, que defendia o fim da fiscalização e das casas de fundição. Em 1718 a 1720, mais ou menos, há uma série de revoltas escravas. Você tem revoltas do próprio Filipe dos Santos, que é um homem bom, um homem da oligarquia, dos grupos de mando, que se rebelam contra essas cobranças e a imposição também de mando do governo da capitania de São Paulo, Rio e Minas. Há um forte debate sobre se esse motim ele teria um cunho patriótico, nacionalista efetivamente. Ele é classificado dessa forma pela historiografia, mas a gente vai ver que tinha uma história tinha mais por trás dessa história. O que se associa aí era muito mais a disputa da exploração do ouro e em relação ao imposto cobrado pela metrópole do que efetivamente uma revolta, um motim de escravizados. As ideias do Filipe acabaram atraindo muita gente da classe média e das mais baixas também para uma luta armada. E a revolta de Filipe dos Santos, ela suscitou um outro entrave administrativo. A coroa estava tentando resolver a situação, uma maneira muito ilusória de resolver, achando que cobrar tributo você tem todo o controle, e na verdade não tem. Um povoamento, um controle vai muito além disso. E a revolta de Filipe dos Santos mostrou que eles precisavam ter um controle maior, porque ainda assim eles não tinham conseguido. Bom, essa brincadeira levou mais ou menos um mês, com todo o grupinho do Filipe, inclusive invadindo, tomando Vila Rica. A partir daí, eles seguiram marchando para Mariana e deixaram o conde de Assumar, que era governador na época, no mínimo preocupado. Essa multidão chegou até a janela do Assumar e ele, assustado com o perigo que estava iminente, prometeu para todo mundo que marchou de Ouro Preto até Mariana, que atenderia todas as suas reivindicações. O conde propõe para esses caras uma conversa pacífica. Mas, meus amores, adivinha só o que aconteceu? Vou dar só uma dica. Tá lembrado dos Emboabas? Traição. Ele, então, mandou desarmar, prender e enforcar as principais lideranças, dentre eles o Filipe dos Santos. O Filipe dos Santos também foi esquartejado, foi morto, amarrado ao cavalo e foi puxado e o seu corpo dilacerado em quartos. Porque era assim que se resolviam as coisas no Brasil colônia. Bobeou? Então são penas cruéis para servir de exemplo à população. Não faça o que aquele condenado fez, senão você vai pagar com o preço da sua vida. E a revolta de Filipe dos Santos mostrou que eles precisavam ter um controle maior, porque ainda assim eles não tinham conseguido. A revolta de Filipe dos Santos foi debelada, os impostos continuaram, as casas de fundição foram adiante, mas eles fizeram uma nova reforma na geografia local. Então, de novo, o ciclo do ouro mudando a cara da colônia. A capitania de São Paulo e Minas de Ouro foi, então, redividida em capitania de São Paulo e capitania de Minas Gerais. Há quem defenda que o título de herói da nossa história deveria ir para o Filipe e não para o Tiradentes, por ter sido o pioneiro ali nas ideias. Existe semelhança entre a Inconfidência Mineira e a revolta de Filipe dos Santos de 1720? Aparentemente, não. Por quê? Porque são momentos históricos diferenciados. Os contextos da economia, da política e mesmo a questão social, elas são diversas. Tiradentes, Filipe dos Santos, eles foram condenados e pagaram com a vida por rebelar-se contra a coroa portuguesa. Filipe dos Santos, 1720,
contra a cobrança de impostos, a imposição fiscal da capitania. Tiradentes, 1789, contra a opressão fiscal, contra a tirania da coroa portuguesa, contra a cobrança de impostos. Né? Isso é um paralelo que a gente pode fazer, mas entre eles há um hiato de 70 anos que não se justifica. Os inconfidentes não leram Felipe dos Santos, não leram o movimento do Felipe dos Santos, mas sabia, a capitania ao longo dos anos, isso foi sempre lembrado. O início do século XVIII, em Minas Gerais, ele é marcado pela bagunça social, pela desigualdade entre as pessoas.